Livro do profeta Amós, capítulo 4 e o versículo 12 diz: Portanto, dessa maneira te farei, ó Israel. E por que te farei isso? Prepara-te para vir ao encontro de teu Deus, ó Israel. Oremos. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, mais uma vez, Senhor, nós nos reunimos para te adorar. Que alegria temos aqui de ouvir testemunhos que mostram os teus cuidados, a maneira como o Senhor se revela, se manifesta, fala, como o Senhor ganha a tua igreja, como o Senhor se derrama a ela. Senhor, esses testemunhos dos teus filhos é uma clara demonstração que o Senhor é o Senhor da igreja. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, e te pedimos agora, no nome daquele cabeça exaltado que está no teu trono, no nome do teu Filho Jesus, vem falar aos nossos corações. Senhor, não apenas abrir este livro, nós queremos que o Senhor nos abra a tua palavra. Abra a tua palavra, Senhor. Abra os teus céus. Senhor, vem do teu trono a nós a tua palavra, Senhor. Porque nós precisamos. Senhor, como o Senhor nos falou agora, há uma fome, Senhor. Há um anelo por tua palavra. Senhor, desperta, há uma necessidade, Senhor, porque justamente é isso que o Senhor quer nos dizer, há uma tremenda necessidade da tua palavra, e nós não podemos desprezá-la, Senhor. Por isso nós te pedimos, atrai os nossos ouvidos nesta hora, Senhor, atrai os nossos ouvidos, tira, Senhor, todos aqueles pensamentos que nos distraem, tira a inquietação da nossa alma, a ansiedade, Senhor, de dentro de nós. Aquieta-nos, Senhor, debaixo do poder da tua voz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, este texto aqui de Amós, capítulo 4, e o versículo 12, eu quero apenas extrair junto com vocês esta frase: prepara-te, ó Israel, para vir ao encontro do teu Deus. Esta frase. Peço aos irmãos encarecidamente que agarre esta frase com todas as forças. Se nós conseguirmos entender a revelação do Senhor por meio deste livro, nós vamos compreender qual é o real significado desta frase. Muitos talvez até já citaram esta frase de maneira retórica, fizeram dela um chavão de retórica, como muitas vezes fazemos da própria expressão Maranata. Em nossas orações, em nossos cânticos, nós gritamos Maranata, Maranata. Oramos e dizemos assim, Maranata. E não reconhecemos o real valor singular do que é Maranata. Da mesma forma, este é um texto comumente usado por muitos. Em primeiro lugar, nós devemos entender o profeta Amós, o tempo que ele profetizou, qual era o contexto espiritual. Nos capítulos deste livro, você vai perceber alguns detalhes. Eu vou procurar te mostrar para que isso ajude a todos nós a ver este livro de maneira mais detalhada e compreender qual é a mensagem de Amós para os nossos dias. Corremos sempre o grande risco de lermos estes livros proféticos
do Antigo Testamento, ou qualquer um outro livro da Bíblia, e ficarmos na esfera da história. Espiritualmente falando, a história, ela tem como objetivo revelar o nosso contexto atual. A palavra de Deus, viva e eficaz, por meio da história do seu povo no passado, tem uma mensagem cristalina para nós. E o grande perigo sutil aqui é lermos uma passagem como esta, um livro como este, e não conseguir ouvir Deus dizer, através deste livro, qual é a nossa real condição. Todos sabemos que este é um livro profético. O que significa dizer que a mensagem que Deus tem para nós neste livro é uma mensagem profética. Deus não quer contar história para nós. Ele usa a história como pano de fundo para mostrar o nosso quadro dramático, a situação dramática. Então, meus irmãos, irmãs, o livro de Amós é um livro que Deus usa para nos falar, de maneira clara, sobre a real condição do seu povo. Amós foi um profeta, embora ele foi profeta no Reino do Sul, Deus usou Amós grandemente sobre o Reino do Norte. Quando eu falo Reino do Sul, Reino do Norte, isso precisa ficar claro entre nós. A nação de Israel, o povo de Israel, eles se dividiram no reinado de Roboão, filho de Salomão. Então Davi, aí veio Salomão e depois Roboão. No reinado de Roboão, a nação de Israel se dividiu em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte era constituído de 10 tribos. As 10 tribos constituíam o Reino do Norte e 2 tribos constituíam o Reino do Sul. O Reino do Norte tiveram 19 reis, todos ímpios, todos praticantes de iniquidade, idolatria, pecados. Já o Reino do Sul tiveram alguns reis que temeram o Senhor. Alguns reis que buscaram restaurar o testemunho do Senhor, o governo do Senhor sobre o seu povo. E Amós, ele foi um profeta de Deus, grandemente usado, em especial para o Reino do Norte. Agora, observe, por que teria Deus alguma boa intenção para com uma nação caída, como Israel? Por que Deus não julgou e apagou a memória de Israel, dessas 10 tribos, de uma vez por todas? Durante um período de aproximadamente 200 anos, esta nação vivia no mais terrível, no mais profundo pecado. Quando Deus levanta Amós como profeta, o rei do Reino do Norte era Jeroboão II. Ele governou 40 anos. Jeroboão II. Enquanto que no Reino do Sul, onde a capital era Jerusalém, estava a genealogia do Senhor Jesus, os descendentes de Davi, o rei era Uzias. E tanto Uzias, no Reino do Sul, como Jeroboão, no Reino do Norte, constituem, os dois reis, eles constituem um pano de fundo muito interessante dentro deste quadro profético. E o Senhor levantou Amós para condenar o pecado em Israel. E por que Deus tinha tanto interesse nisso? Deus julgou severamente as nações ímpias e as desprezou em sua ira, por causa dos seus terríveis pecados cometidos, por causa das afrontas. O pecado de Israel era mais agudo. Em que sentido?
porque aquela nação era uma nação que tinha a revelação do propósito de Deus por meio da história dos patriarcas, por meio da história do povo de Israel no Egito, por meio da peregrinação do povo de Israel no deserto, por meio das conquistas daquelas nações que constituíam a terra de Canaã. Havia um testemunho de Deus na construção do tabernáculo, na construção do templo. Havia um testemunho de Deus por meio de todos os serviços sagrados a Ele. Mas esta nação, o Reino do Norte, eles desprezaram tudo isto. Era um desprezo à luz do Senhor. Nós precisamos entender duas coisas: pecados, o que é cometer pecados e as consequências disso, e o que significa rejeitar a luz do Senhor e quais as suas consequências. Nós devemos estar claros sobre as consequências de pecarmos e as consequências de rejeitarmos a luz do Senhor. Meus irmãos e irmãs, qual o interesse de Deus por essa nação ímpia? De reis ímpios, uma nação caída, uma nação cujos reis eram homens caídos, emergidos em um caudal de pecado. Qual o interesse de Deus? O interesse de Deus era o seu testemunho. Essa nação era um testemunho de Deus na terra. E durante mais de 200 anos, esse testemunho era somente trevas. E aqui você vê a paciência e a perseverança de Deus sobre o seu testemunho. O desejo de Deus era alcançar o seu testemunho. Creio que isso já é suficiente para entendermos este pano de fundo histórico do tempo de Amós. Se você abre este livro, aqui no capítulo 1, temos a apresentação deste profeta. Ele era um pastor, ele era um boiadeiro. E aqui vai dar no versículo 1, este quadro que eu acabei de lhes dizer: Uzias no reino do sul e Jeroboão no reino do norte. E aqui no final do versículo 1 diz: antes, 2 anos antes do terremoto. Quer dizer, houve um terremoto, mas antes disso Deus levantou um profeta. Antes desse terremoto, que trouxe um grande abalo para a nação de Israel, Deus levantou um profeta. Antes que a nação de Israel fosse levada para o cativeiro, deixe-me posicioná-los aqui. O ano, em que ano Amós foi levantado como profeta de Deus e enviado para a nação de Israel? Alguns estudiosos acreditam que foi por volta do ano 750 antes de Cristo. Algumas datas podem variar, mas é em torno disso. Quando foi que Deus permitiu que a Síria invadisse Israel e levasse para o cativeiro? No ano 722. Quer dizer, se você pega aqui, ano 722, e se você descobre que Amós foi enviado por Deus como profeta a Israel, então podemos chegar à conclusão, meus irmãos, que aproximadamente 20 e poucos anos antes do juízo de Deus sobre Israel, Deus levantou um profeta. Por isso que a palavra diz: Deus não fará nada sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. E o quadro do capítulo 1 é basicamente isto. Se você vir lendo este capítulo 1, você vai ver alguns chavões interessantes aqui. Começa no versículo 3, diz assim: por 3 pecados de Damasco, da Síria, né? Versículo 6, por 3 pecados de Gaza. Olha essas regiões, a Síria, Gaza, estão vendo?
Versículo 9, por 3 pecados de Tiro, e assim sucessivamente, Edom, ele vai repetir sempre sobre essas nações. Agora, você tem que entender que isso aqui é um pano de fundo divino, que ele está colocando para a sua profecia. Quando você chega no versículo 4, aqui do capítulo 2, versículo 4, diz: assim diz o Senhor, por 3 pecados de Judá. Então, quando fala de Judá aqui, nós temos que ter os olhos em Uzias. E nós vamos, daqui um pouco, considerar isto. Aí diz assim: por 3 pecados de Judá, e pelo 4º não o revogarei, porque menosprezaram o quê? A minha palavra. A minha palavra. E não guardaram os meus estatutos, desviando-se pelas mentiras. Então Deus primeiro faz um pano de fundo sobre essas nações. Aí ele entra no ponto essencial, o seu povo. Qual é o pecado do seu povo aqui? Judá, Reino do Sul. Onde estava Uzias, que foi um grande rei. Aí o Senhor vai dizer, primeiro, menosprezaram a minha palavra, não guardaram os meus preceitos. Isto é, eles não tiveram princípios que os governasse, porque passaram a ser controlados pela mentira. Eles deram razão à mentira. Eles trocaram a verdade pela mentira e se perderam nos princípios. Sintetizando, é isto. Então segue. Chegamos no capítulo 3, vamos adiantar um pouco. Porque aqui no capítulo 3, Amós contempla a nuvem do juízo. Irmãos, irmãs, permita-me colocar um ponto aqui, ou alguns pontos aqui, antes de entrar no capítulo 3. Porque neste capítulo, se posso, com liberdade, inserir um tema nesse capítulo, seria justamente este. O profeta é aquele que contempla a nuvem do juízo. Se nós entendemos isso, irmãos, vemos a grande carência que a igreja do Senhor necessita do ministério profético. Atos 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. O que são profetas? O que é o dom de profeta? Não é cargo, não é ocupação, é um dom cristológico, é um dom de Cristo. É um dom que está ligado à pessoa de Cristo. Ele é o profeta, ele foi enviado por Deus. Ele foi aquele que entrou na sinagoga e abriu o livro e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Ele é o profeta. Ele foi aquele que os discípulos sentaram aos seus pés e perguntaram: Senhor, quando acontecerão essas coisas? E que sinais ocorrerão sobre a tua vinda? E ele trouxe toda a profecia. Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. Ele é o profeta. Profeta é aquele que se antecipa, não é aquele que surge depois que tudo virou ruína. Este não é profeta, este é o falso profeta. Mestre é aquele que ensina, é aquele que mostra o caminho, é aquele que entra na frente e diz: irmão, olha aqui. É aquele que rasga os céus na terra e diz: olha o caminho ascensional da revelação. É aquele que permite que a luz venha sobre uma verdade, e sobre essa verdade ele traz a revelação. São estes homens que Deus anela ter sobre o seu povo. Profetas e mestres, que mostram o caminho, que avisa o povo. Não são aqueles que buscam mensagens secularizadas, recheadas de motivação, para massagear egos feridos, para levantar o astral do povo.
mas aquele que mostra aonde está o verdadeiro problema, onde está o pecado, onde está o engano, onde está a mentira. Aquele que compartilha com o povo o verdadeiro sentimento do coração de Deus. E Deus fez isso. Levantou Amós. E o capítulo 3 inicia assim: ouvi a palavra que falara o Senhor contra vós, filho de Israel, com toda a família que fez subir da terra do Egito. Está vendo que Deus é o Deus da história? Ele volta na história. Ele faz o povo lembrar da história. Aí ele diz: de todas as famílias da terra, conheci somente a vós. Agora você entende o real interesse de Deus por Israel? Essa não era uma nação qualquer. Era a nação que Deus escolheu. Dentre todas as famílias da terra, Deus escolheu aquele povo, aquela nação. Aquele povo não era um povo que somente tinha história. Aquele povo era o povo que tinha uma história com Deus. Desde os patriarcas. O caminho que Deus percorreu. Quantas profecias Deus deu a eles. A história deles era uma história que consistia de um glorioso quebra-cabeça profético, e somente Deus podia fazer isso. Olha o capítulo 15 de Gênesis. Deus chama Abraão, e Deus dá uma palavra para Abraão. Deus mostra a terra de Canaã, e Deus disse: eu te darei essa terra. Eu te darei essa terra, porém antes, o teu povo, a tua descendência, será peregrina em terra alheia, será subjugada. Porém eu virei, julgarei este povo, livrarei a tua descendência, e eles virão para cá, eles vão habitar essa terra, mas isso não vai acontecer sem que antes encha a medida da iniquidade dos amorreus. É uma profecia. E quando é que essa profecia se cumpre? Em Números capítulo 38, quando o povo de Deus chegou numa nação chamada Ige-Abarim. Ige-Abarim. Números 32, me perdoe. A 38ª estação, Ige-Abarim. Aí eles chegam nessa estação. E o que acontece nessa estação? Se você estudar a palavra Ige-Abarim, a tradução dessa palavra é justamente isso: medida da iniquidade. Aqui Deus levanta a nação de Israel para julgar aquelas nações ímpias cananeias. Então você vê a história de Deus com o seu povo, era uma história de profecia. Era uma história que tinha profecia, tinha a sua palavra, tinha o seu selo. Não era um povo qualquer. Ele diz: de todas as nações da terra, eu vos escolhi. Começa a ver o quadro, irmãos. Eu vos escolhi. Aí, o versículo 3 está assim: andarão dois juntos, sem antes houver entre eles acordo. A palavra acordo aqui é a palavra hebraica para casamento. Estão vendo, irmãos? Andarão dois juntos, sem antes não houver entre eles um casamento. Deus está falando para a nação de Israel. Porque Deus tinha em seu coração essa nação como uma esposa. Uma esposa. A relação de família, irmãos, a relação conjugal, é algo que tem em Deus o seu valor, o seu significado mais elevado. E Deus, ele se coloca nessa condição de um esposo que está sendo traído, de um esposo que foi abandonado. Aí ele diz aqui: andarão dois juntos. Ele está dizendo: vocês não estão andando comigo porque vocês quebraram a aliança do nosso casamento. É este texto aqui. Agora, a sequência é muito linda. Ele vai dizer assim: rugirá o leão na selva sem que tenha presa? O leão vai rugir sem que tenha presa? Dará o leãozinho seu rugido no abrigo se não tiver apanhado nada?
Preste atenção, olha que quadro lindo Deus está dizendo aqui. A trombeta tocará na cidade e o povo não se alarmará. Quer dizer, vai ser em vão porque Deus fala em profecia? É em vão porque Deus levanta profetas? Você acha que o leão, ele, como diz aqui, o leão vai rugir se ele não tiver uma presa? Deus vai falar e o povo não vai temer? Imagina, irmãos. Então, olhando para esse quadro e olhando para a igreja hoje, é a mesma situação. A mesma. Não é olhar a história, é olhar a nossa situação. A voz de Deus é como um leão que ruge sobre a sua presa. Mas nós temos sido um povo que nós nos contentamos com a apostasia facilmente, com a indiferença, com toda a naturalidade. E depois ainda cantamos e dizemos assim, Maranata. Nosso coração nunca gostaria que ele voltasse. E nós estamos dizendo, volta, Senhor, volta para a tua igreja, somos a tua noiva. Assim que Israel fazia com Deus. Por isso, irmãos, a situação de pecado é muito grave. A situação da luz rejeitada. Porque no pecado nós ofendemos a santidade de Deus. Quando rejeitamos a luz, rejeitamos o amor de Deus. E santidade e amor são aspectos da própria essência de Deus. Deus é santidade, Deus é amor. E é justamente isso que Israel está fazendo. Aí o versículo 7 está assim, porque o Senhor Deus não fará nada sem revelar seus desígnios a seus servos, os profetas. Então você vê como que a igreja, nesta atual geração, necessita urgentemente do ministério profético. De que profeta se levante. Porque Deus vai fazer, ou você acredita que o mundo está como está, e aqui nós vamos alcançar depois, estamos numa crise financeira, política, moral, energética, social, mas que, com esta mudança e com as novas perspectivas e com outras coisas mais que podem acontecer, o mundo vai melhorar, a política vai melhorar, a economia vai melhorar, e assim nós vamos passando desses ciclos. É assim que você crê? É assim que você vê? É esta a explicação que você dá para tudo que está acontecendo à sua volta? Pois eu preciso te dizer, um cristão que pensa assim, ele é o pior ateu que existe. Ele é o pior ateu que existe. Na verdade, quando muitos ateus eles querem falar contra a existência de Deus, às vezes, para o ateísmo deles, e para aquilo que eles chamam da crença deles, eles demonstram mais fé do que um cristão quando tenta afirmar que Deus existe. Às vezes o ateu tem mais fé na sua teologia do nada do que o cristão quando ele tenta explicar e dar resposta prática na sua vida sobre a existência de Deus. Ele é muito pior. E o ateu demonstra ter muito mais fé. Meus irmãos e irmãs, aqui nós começamos a entrar no cerne deste livro. Deixe-me mostrar o versículo 8. Ele diz, se o leão rugir, quem não temerá? Se falar Deus, quem não profetizará? Aqui outro ponto acerca do ministério profético. É uma pergunta. Se falar Deus, quem não profetizará? O que quer dizer que Deus está falando, irmãos, e pode ser que muitos não estão profetizando. Às vezes nós podemos dizer, ultimamente Deus não tem falado entre nós. Não, Ele está falando. O que Ele não tem encontrado é uma boca para expressar a sua voz. A palavra dele está aqui, sobre nós. Mas onde estão os profetas? Onde estão os profetas? Às vezes dizem, mas o povo não quer ouvir. Irmãos, não tem nada a ver. O povo pode não querer ouvir, mas Deus quer falar. Deus quer falar. Mas o povo é rebelde, as pessoas estão indiferentes, elas gostam de entretenimento. Elas gostam do evangelho, do Deus utilitário. Elas querem uma vida cristã
mais light ou diet, ou sei lá o que for. Elas querem isso. Elas não querem vida cristã séria. Irmãos, esqueça. O ponto fundamental é, Deus quer falar, o leão quer rugir. O problema é que não há profetas. É isso que o Amós está falando. Porque a questão do ministério profético, eu disse isso numa outra oportunidade. Comparo sempre com o tempo de Elias. Elias foi um profeta levantado por Deus numa época muito difícil. No tempo do rei Acabe. Um tempo de profunda idolatria e apostasia. A idolatria se tornou uma prática instituída em Israel. Deus levantou Elias. Elias se tornou um profeta odiado, perseguido. Acabe e a sua mulher Jezabel haviam determinado que Elias fosse caçado e morto. Ele era o homem mais odiado. E Deus o levou para Querite. E depois Deus disse para ele, sai de Querite, vai para Sarepta. Era uma jornada de 150 quilômetros. Aí a Bíblia diz que Elias saiu. Se você estudar, você descobrirá que de Querite a Sarepta eram 150 quilômetros a céu aberto. Como um homem tão odiado, perseguido por todo o império, sairia ali correndo risco de vida. Elias não estava preocupado em correr risco de vida. Porque profeta não tem que ficar preocupado com reputação, com a sua vida. Paulo diz assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpro o ministério que recebi do Senhor. Ele estava preocupado em cumprir o ministério, cumprir o seu chamado. Aí você vê lá que em 2 Timóteo, capítulo 4, ele diz assim, combati o combate, terminei a carreira. Ele estava preocupado em terminar a carreira, em completar a carreira. Não era ter uma carreira popular, não era receber das pessoas aplauso, era receber de Deus a aprovação, era receber de Deus a recompensa. Então, meus irmãos, minhas irmãs, ouçam, Elias correndo risco. Aí depois você vai ler que havia um homem chamado Obadias, e ele escondia os profetas de Deus em covas, de 50 em 50. Tem gente que acha isso uma referência até positiva. Profetas escondidos em covas, comendo pão e água. Enquanto tinha um profeta de Deus correndo risco. Aí você tem que fazer a decisão, que tipo de ministério profético você quer receber? Um que te coloca em covas. Um que você se esconde, que você se omite. Enquanto o caos está aí, a apostasia está aí, a frieza está aí, a indiferença está aí, o povo de Deus está morrendo. Uma geração de analfabetos espirituais nos nossos dias. Um terrível e profundo desinteresse pela palavra. Corações frios na oração. Um desejo obsessivo pelas coisas do mundo. Uma geração cristã que se perdeu na contemplação e no discernimento espiritual. E onde estão os profetas? Nas covas, comendo pão e bebendo água. Muito bom. Tem o Obadias que sustenta. Esse ministério cômodo não é o ministério profético de Cristo na sua igreja. O ministério profético é esse, o de Elias. É o que está aí. Eis que Elias está aí. Lembra quando anunciaram para o rei? Elias está aí. É este tipo de homem que Deus anela alcançar nesta geração. É esse tipo de homem que Deus busca. É esse tipo de homem que Deus quer rugir através da sua vida como um leão. É esse. Deus não fará nada sem revelar seus desígnios a seus servos, os profetas. Que lindo é isso.
Deus nunca julga um povo sem levantar primeiro vozes proféticas. Deus nunca julga um povo sem que antes levante os seus profetas. E aqui Deus levanta Amós. Deus levanta ele. E, irmãos, basicamente é isto que nós temos que ver neste livro. Agora, um outro ponto que quero lhes mostrar sobre este livro é este contexto que Amós vivia. O contexto especialmente de Uzias. Você se lembra quando Isaías, no capítulo 6, ele escreve e diz assim: no ano da morte do rei Uzias, ele insere uma frase que diz: eu vi o Senhor. Estudando, você descobre que Uzias e Isaías eram primos. A história de Uzias é uma história marcada por muitos sucessos. Ele foi um grande rei Israel, um rei empreendedor. Ele era um rei que sua história, ele foi um rei que sua história foi marcada por grandes empreendimentos, grandes conquistas. Jeroboão também. No tempo de Jeroboão, e Amós, ele era um contemporâneo de Jonas. Amós, possivelmente, ou quando criança, ele conheceu Eliseu. E ele foi contemporâneo de Oséias e também de Jonas. E tenha talvez convivido com Isaías. E a Bíblia diz que Uzias foi um grande rei. Porém, algo lhe aconteceu. Eu convido vocês, por favor, abram comigo aqui as suas Bíblias em 2 Crônicas. O capítulo 26. Vamos ver apenas alguns pontos aqui. Deixe-me ler apenas o versículo 1 do capítulo 26, aqui de 2 Crônicas. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Ok. Se você segue a leitura, você vai ver vários pontos acerca deste rei. No versículo 15, por favor. Também fez em Jerusalém máquinas inventadas por engenheiros, para que estivessem nas torres, nos cantos, para atirarem flechas, pedras grandes. Todo este contexto aqui foi escrito para nos informar da grandeza do reinado de Uzias. Aí diz assim: sua fama se estendeu até muito longe. Ele era um rei muito famoso, muito conhecido, um grande empreendedor. Aí diz: porque foi maravilhoso o modo como soube buscar colaboradores, até se tornar poderoso. Este é Uzias. Mas havendo-se fortificado, seu coração exaltou-se para sua ruína, porque se rebelou contra o Senhor seu Deus, entrando no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então você vê aqui que Uzias, embora fosse esse grande rei, esse grande empreendedor, chegou o momento que a fama, que as glórias do mundo possuíram seu coração. Ele se exaltou, se tornou um homem soberbo, até que um dia ele entrou no santuário do Senhor para realizar um sacrifício sacerdotal. E os sacerdotes entraram diante dele e confrontaram ele. E ele ordenou seus guardas sobre aqueles sacerdotes, e os sacerdotes ficaram firmes ali. Aí a Bíblia diz que a lepra lhe saiu na testa. Ele saiu daquele lugar, ele já saiu leproso. Ele não voltou para o seu trono, ele teve que viver afastado,
E ali ele morreu. Foi uma morte muito triste, porque ele era um rei grandemente admirado. Então Isaías, ele vai escrever algo sobre isto. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Aqui, meus irmãos, você tem que saber que Amós era profeta. Amós era profeta nesse tempo. E o pano de fundo, você sabe, no Reino do Norte, indica que Jeroboão estava ali governando 40 anos de apostasia. Deus trouxe um avivamento, quero que você saiba. Eu não tenho como explicar detalhes sobre isso, mas o que nós sabemos que durante o reinado de Jeroboão II, quando Amós era profeta, Deus trouxe um avivamento. Ele usou o profeta Jonas para isso. De forma que este mover de Deus em Israel fez com que Israel, com um pequeno exército, tivesse grandes vitórias, tomasse os seus territórios que haviam sido conquistados. Isso aconteceu no tempo de Jonas, no tempo de Amós. Mas Deus usou Amós para poder profetizar contra o rei Jeroboão II. O rei Jeroboão II, ele se levantou contra a vida de Amós, mas ele não prevaleceu. Porque os profetas de Deus, eles não precisam ficar com medo. Porque, irmãos, enquanto Deus não terminar, não concluir, enquanto você, como Paulo, terminar a carreira, enquanto você que está combatendo o bom combate, enquanto não terminar a carreira, não há nada nessa terra que possa te destruir. Paulo disse: eu combati o bom combate, terminei a carreira. Quando a gente, irmãos, termina a carreira fora do tempo, é porque nós fracassamos em combatermos, ou em combater o bom combate. Então aqui está um outro ponto muito importante deste quadro que envolve o tempo de Amós. Foi sobre esse ambiente aqui que ele profetizou, que ele apontou o pecado. E você viu Deus falando sobre Judá. É isso aqui que Deus está falando. O que Deus está mostrando aqui? Se você toma o livro de Amós, e, por favor, permita-me voltar aqui no livro de Amós, por favor, o capítulo 2, a partir do versículo 4. Quando o Senhor diz: por 3 pecados de Judá, e pelo 4º não revogarei. E qual era esse pecado? Menosprezaram a lei é que a palavra do Senhor. Não guardaram os seus estatutos, os seus princípios, desviando-se pelas mentiras. Sabe que quadro é esse aqui? É o quadro no tempo de Uzias. Está vendo? Amós, capítulo 2, a partir do versículo 4. É isso que o Senhor está falando. Olha o versículo 11. O Senhor está lembrando a história. Aí ele diz no 10: e vos fiz subir do Egito, e 40 anos conduzi pelo deserto, para que possuísse a terra do amorreu. E dentre vós, filhos, levantei profetas. E dentre os jovens, nazireus, isto é, consagrados. Percebe, irmãos? Que lindo quadro nós temos aqui. Pessoas consagradas, profetas. Deus levantou. Deus cuidou de Israel. Deus cuidou de Judá. Agora chega nesse tempo. O que aconteceu com Judá? Judá estava sendo tomado por uma grande prosperidade. Judá estava vivendo o seu auge. Porém, espiritualmente, eles estavam mortos. Porém, espiritualmente, eles estavam desprezando a palavra de Deus. Eles estavam se perdendo nos princípios espirituais. Eles estavam sendo controlados pelo engano da mentira. Meus irmãos e irmãs, este é um quadro que nos mostra a nossa realidade espiritual. Nós precisamos ser tão cuidadosos. Nós precisamos ser diligentes. Nós precisamos ir aos pés do Senhor e pedir que Ele nos traga arrependimento. Por quê?
Porque nós temos desprezado a palavra de Deus, mesmo tendo ela aberta diante dos nossos olhos. Nós temos tratado a palavra de Deus como Israel um dia chegou para Deus e chamou o maná de um pão vil. Um pão vil. Não é você dizer eu leio a Bíblia. O ponto importante não é se você lê a Bíblia. O ponto importante é se o que você lê da Bíblia, lê você. Se o que você lê da Bíblia, Deus fala com você. Se o que você lê da Bíblia é vida em você. Se o que você lê na Bíblia penetra e revela quais são os pontos onde você tem falhado. Ler a Bíblia para ter conhecimento não representa nada. Ler a Bíblia por costume não significa nada. Ler a Bíblia com um certo temor, porque o verdadeiro temor é aquele que nos leva a ler a Bíblia, buscando a voz de Deus como luz, como espada, como uma luz que ilumina os nossos caminhos e como uma espada que corta tudo que está errado dentro de nós. Essa é a verdadeira leitura. É a leitura que você lê, não é para ver. É a leitura que você lê para ouvir. Se você lê a Bíblia e não ouve Deus, então peça ao Senhor, pare de ler e ore ao Senhor e peça ao Senhor, Senhor, eu quero ler a tua palavra para te ouvir. Esta palavra é vida. Alguém pode dizer, mas é um livro. É um livro. E que privilégio é para nós tê-la como livro. Que privilégio é para mim e para você que um dia, Deus, Ele trouxe a homens o encargo de poder escrever esta palavra e nos trazer. Quantos ataques, quantas afrontas, quantos problemas de traduções. Quantas vezes tentaram varrer este livro, apagar. Quantas vezes os críticos vieram para tentar diluir o seu significado. Meus irmãos, mas ainda não conseguiram calar a voz de Deus que fala sobre ela. Você pode dizer, mas eu não gosto muito da minha versão, não faz diferença. Qual que é a melhor versão? Não tem a melhor versão. Não tem. A melhor versão é aquela que você ouve Deus falar. Não é aquela melhor para você ler. É aquela que você consegue ouvir. Essa é a melhor versão. Às vezes a gente fica lá com 300 versões da Bíblia. E consulta texto, coloca um ao lado do outro, esse diz isso, esse diz isso. Amém. Mas eu quero saber se você está fazendo isso para ouvir ou é só para ler. Porque se for para ouvir, pode pegar aquela mais velhinha lá. Pode pegar até a caixinha de promessa que você tem lá. Pega o versículo. Se o Senhor vai falar com você, você pode pegar onde quiser. Às vezes você pode até fechar a Bíblia. Mas abra o seu coração para a voz do Senhor. Porque nós estamos preocupados em quê? Em ler ou em ouvir? Agora imagine que privilégio é aquele que disciplinou a ouvir, poder ler. Aí você pega essa história. Quantos pontos saltam aqui para nós, irmãos? Você olha o pano de fundo. Você vê os detalhes do Senhor. Você vê o teor da profecia. E agora Deus vai mostrando a nossa própria realidade. Onde é que esta geração tem falhado? Porque este evangelho moderno, secularizado, tem produzido religiosos e não uma noiva. Compreende isso, irmãos? Estão pregando um evangelho para que os nossos jovens tenham sucessos, não para que sejam homens transformados, homens de caráter. O evangelho que está produzindo uma igreja mundanizada e não uma noiva preparada. Pessoas estão crendo sem nunca nascer de novo. E que tipo de crença é esta? Que tipo de fé é esta? Me diz. Isto não é fé. Isto não é crer.
O sentido de crer na Bíblia é unir com Deus, é união com Deus, é unir. Então, se nós não formos bíblicos na interpretação e na aplicação da palavra, nós seremos, no máximo, superficiais. E é justamente isso que o Satanás quer, irmãos, é que nós sejamos superficiais. Não há nada mais popular, mais atraente neste mundo que nós estamos vivendo do que cristãos seculares, populares, superficiais. Eles entendem de tudo, eles entendem de moda, de futebol, entendem de política, eles entendem de tudo. Não estou dizendo que você entender de futebol, entender de moda, entender de política, entender de agronomia, de biologia, não está nada errado, irmãos. Nada. Nós não temos o direito também de sermos idiotas, ignorantes. Não estou falando sobre isso. Não estou condenando o conhecimento. Estou dizendo é quando o cristão, ele é cheio disso. Essa é a sua vida. Porque o cristão, ele é muito bem formado. Tem muita gente que fala que o cristão, ele é limitado. Pelo contrário, o cristão, ele é informado. Ele olha para a política, ele sabe discernir muito bem, falar tudo sobre ela. Mas a finalidade ali, irmãos, é a palavra. Entende? Ele olha para todas as coisas acontecendo, ele coloca tudo no seu devido lugar e mostra a razão, o porquê e aonde isso vai dar. Sabe o que é isso? É a mentalidade do discernimento. É a visão contemplativa. Mas muitos cristãos estão perdidos, porque a sua vida está limitada a isso. É este ponto que eu estou tocando. Sabe tudo do que está acontecendo na terra, não sabe nada dos movimentos celestiais. Qual é o mover presente de Deus agora? Qual é o assunto que neste exato momento que nós estamos reunidos aqui, ocupa o coração de Deus? Porque o que estiver ocupando o coração de Deus agora, tem que ocupar o nosso coração. Ou não, irmãos? Então o que está no seu coração? O que interessa para Deus agora, deve interessar a nós também. Os nossos interesses precisam estar em perfeita harmonia com os interesses de Deus. O grande problema é que esta geração de cristãos, eles estão perdidos em seus interesses particulares. Não estão aprontando, não estão preparando, não estão ocupados com a volta do Senhor. Entendam, meus irmãos. Falo isso no temor do Senhor. Deixem-me dar um exemplo aqui para vocês. Abram comigo suas Bíblias aqui na carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Capítulo 4. Saudai, o versículo 15. Colossenses 4:15. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, em Aninfa, e a igreja que está em sua casa. Gostaria que vocês capturassem isso, irmãos. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e Aninfa, e a igreja que está em sua casa. Havia uma igreja na casa de Ninfa. Aonde? Laodiceia. Quando esta carta for lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos laodicenses. E que a de Laodiceia, a carta de Laodiceia, tinha uma carta, irmãos, que foi escrita à igreja de Laodiceia. Estão vendo? Deixe-me colocar as coisas bem claras para vocês. Vamos voltar ao versículo 16 e ler isso bem devagar. Quando esta carta, qual carta que ele está falando? Esta carta. Colossenses. Não é verdade? A carta de Colossenses está onde, irmãos? Aqui. A gente está vendo a carta aqui, não é verdade? Está olhando para ela. Quando esta carta for lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja de Laodiceia. Irmãos, e que carta, hein? Alguém chegou a dizer assim: se você estudar Romanos, Efésios, Colossenses e Hebreus, você conseguirá entender toda a revelação mais elevada do eterno propósito de Deus em Cristo. Significa
que esta carta é um dos pilares da revelação do propósito de Deus em Cristo. Então, os irmãos em Laodiceia leram Colossenses. Eles receberam, irmãos, das mãos de Paulo, a carta à igreja de Colossenses, ou aos Colossos. Mas vamos aqui. E que a de Laodiceia também seja lida por vós. Agora, havia uma carta. E se você pensar, irmãos, e não é pecado nenhum pensar, imaginar, que esse teor, esse conteúdo da carta que Paulo escreveu aos Colossenses é um dos mais elevados do Novo Testamento. São 4 páginas. Mas 4 páginas, irmãos, que tratam de assuntos de extrema profundidade, de um significado elevado. Estamos falando aqui de um dos pilares da revelação do supremo propósito de Deus em seu Filho. Entende? E ele coloca as 2 cartas juntas aqui, que os irmãos de Colossos, após ler essa carta, envia para os irmãos de Laodiceia, para que os irmãos de Laodiceia leiam esta carta, compreendam uma das revelações mais profundas do supremo propósito de Deus em Cristo, e que a carta de Laodiceia seja lida também por vocês. E eu penso, irmãos, e é aqui que eu quero falar, se Paulo coloca essas 2 cartas para serem lidas juntas, é que era uma carta muito profunda. Agora, cadê essa carta, irmãos? Aonde ela está? Ela não está, irmãos. Ela não está. E porque ela não está, irmãos, nós temos uma carta que o Senhor mesmo, não foi Paulo, escreveu para Laodiceia. Eu acho que nós deveríamos ler agora nesse contexto. Talvez aqui agora a gente entenda melhor esta carta. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. O Amém. Isso diz aquele que é a palavra final, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Ele é tanto o princípio da criação, como também a palavra final. Ele é a testemunha fiel. Eu conheço as tuas obras, nem és quente, nem frio, tomara que fosses frio ou quente. Isto é uma igreja que perdeu o equilíbrio do sabor, do seu significado. Quem é Laodiceia? A igreja que perdeu o equilíbrio do sabor do seu significado. A igreja que perdeu o tempero espiritual. A igreja de Laodiceia é esta. Ela perdeu o equilíbrio do seu tempero, do seu sabor, do seu significado. Assim, porque és morno e nem és frio, vomitar-te-ei da minha boca. Declaração de pesar, de dor, de extrema rejeição. Sabe o que o Senhor está dizendo? O meu corpo não te suporta. Talvez aqui estejam das declarações mais duras sobre rejeição. Por que dizes? E por que o Senhor rejeitou essa igreja? Por que o Senhor está a ponto de vomitá-la? Ele diz: porque diz, eu sou muito rico, estou enriquecido, e de nenhuma coisa tenho necessidade. Porque de nenhuma coisa tenho necessidade. Aqui está o cúmulo da arrogância. Eu não tenho necessidade. Meus irmãos, podemos nunca dizer isto, mas nas nossas atitudes podemos demonstrar isto. Achamos que nossa vida está sob o nosso controle. Quantas vezes a vida de muitos sai das suas mãos tão rapidamente, tão silenciosamente. E a gente acha que está no controle. A gente acha que está no controle dos filhos, do casamento, da casa, das finanças. A gente acha que controla tudo, só porque a gente subiu numa Gillette.
A gente acha que está controlando tudo, de repente acontece. E aí ficamos como uma barata tonta. Não sabemos nem onde está a janela da nossa casa. Aí nós queremos buscar a Deus. Aí nós queremos fazer as orações mais profundas. Aí nós queremos ter um coração quebrantado e chorar na presença dele. Ele ficou tantos anos, tanto tempo procurando oração em nós para comunhão. E nós fazemos da oração só instrumento para a satisfação dos nossos desejos. Aí nessa hora a gente quer orar. Aí a gente quer um Deus que esteja pronto. Aí as coisas já aconteceram. E de quem que é a culpa? De Deus. Por que ele deixou? Por que isso me aconteceu? A gente às vezes não fala, mas fica pensando. Por que ele deixou? Por que aconteceu? Por que ele não interviu? E nós não conseguimos ver a arrogância, as falsas pretensões. De nenhuma coisa tenho necessidade. Ao Senhor diz, não sabes que tu és? A palavra na versão original aqui é muito pesada. Na de você está miserável. Mas é desgraçado. Sabe o que significa a palavra desgraçado? Aquele que está aquém da graça, ou aquele que desprezou a graça. Aquele que desprezou a graça. E diz, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que seja rico, e vestes brancas, para que te cubras, e não fique descoberta a vergonha da tua nudez. Lembra isso, o quadro de Adão, se escondendo de trás de folhas de figueira? Aí diz, e unge os teus olhos. Por quê, irmãos? Porque perdeu a visão espiritual. Por que é pobre? Porque perdeu as insondáveis riquezas de Cristo. Por que está nu? Porque nossas vestiduras são vestiduras espirituais. Nossas vestiduras é uma armadura espiritual. É a couraça da justiça. É o capacete da salvação. É o escudo da fé. É calçar os pés e estamos preparados com o Evangelho. Entende? Isso significa que as vestiduras espirituais não existem mais. Estamos totalmente descobertos, expostos à vergonha. A palavra aqui é opróbrio. Opróbrio. Mas quem é esta igreja que está aqui no opróbrio? Uma igreja rica. Pessoas que dizem, não sinto necessidade de nada. Irmãos, as nossas necessidades espirituais são profundas. Pessoas constroem casas, mas não conseguem ter lar. Pessoas conseguem formar no curso dos seus sonhos, mas não tem Cristo formado neles. Então você vai por aí, vai fazendo esse paradoxo. Você vai ver que as nossas necessidades espirituais são mais profundas. Pessoas buscam ter grande conhecimento, mas não conseguem ter revelação. Não sabem nem como atravessar uma esquina diante de situações delicadas. Meus irmãos, é isso aqui. Esse é um retrato de Laodiceia, de apostasia, de frieza, de indiferença. Este é o quadro que nos remete para o tempo de Amós, o tempo que ele vivia, o tempo de uma nação próspera, uma nação que havia alcançado grandes limites em termos de prosperidade, de segurança, de tecnologia. Um rei extremamente famoso, conhecido, estava no trono, ele tinha fama, ele tinha respeito, mas terminou como um leproso. E aqui o Senhor diz, aconselho que de mim adquira colírio para ungir os teus olhos. O que é isto? Visão celestial. Ele perdeu a visão. Amados em Cristo, a perda da visão. Lembra quando o povo de Israel saiu do Egito? Eles saíram de Ramsés, aí chegaram em Sucote, do Sucote foram para Etã. Em Etã diz que a nuvem veio e pousou sobre eles.
Números capítulo 9, Números capítulo 9, vai interpretar para nós o que aconteceu ali. Diz que a nuvem se movia sobre eles. O andar deles era o andar da nuvem. Se a nuvem movia para a direita, eles iam para a direita. Se a nuvem parava, eles paravam. Se a nuvem seguia em linha reta, eles seguiam. Se a nuvem ficasse em círculo, eles ficavam em círculo. Porque o mover deles era o mover da nuvem. A nuvem governava eles. Isso é visão celestial. A igreja não é guiada por métodos. A igreja não precisa de ideias de homens, de uma nova visão. O que a igreja precisa é resgatar a visão celestial, a visão governante, a visão que a igreja de Atos tinha. Eles tinham uma visão ascensional, eles tinham uma visão celestial. Paulo disse: eu não fui desobediente à visão celestial. E por não termos esta visão, caminhamos a ermo, seguimos o nosso coração, seguimos o que sentimos, o que pensamos, o que queremos, os nossos desejos, o que sinto, o que penso e o que quero, se tornam os pilares da minha visão. E aonde isso vai dar? Resultado final está aqui em Laodiceia. Miséria, pobreza espiritual, cegueira espiritual, nudez espiritual. Aí você vai ter que entrar nas guerras. Nós estamos em guerra. Nós não estamos num parque de diversão. A vida cristã é uma guerra. Todos vocês que estão aqui, de alguma forma, estão em uma grande batalha, estão em uma grande luta. Queira ou não, mas você tem que ver, você está numa luta. Ela está aí no teu casamento, na tua finança, na tua família, seja onde for, você está numa luta. Agora eu pergunto, você está vestido ou está descoberto? Você tem que saber. E se estiver vestido, só tem uma vestidura, não tem outra, só tem uma. Você pode tentar se vestir, como diz aqui, da riqueza, você pode se vestir da reputação, seja lá o que você quiser. Espiritualmente isso não representa nada, trapo de imundícia. Você pode até dizer: eu não tenho necessidade de nenhuma coisa. Se você for lá no velório ou lá no cemitério, você vai ver os túmulos de pessoas poderosas neste mundo. Faça uma lista dos grandes e poderosos que já foram antes de mim e de você. A morte não respeita ninguém. A morte não respeita a conta bancária de ninguém, o nome de ninguém, a fama de ninguém. A única pessoa que a morte respeita é aquele que venceu a morte. Ele é a nossa vestidura. Nós temos que estar revestidos dele. É a carta. Irmãos, não temos tempo para isso, mas eu quero dar uma lição de casa e peço que o Espírito Santo te encoraje. Pegue cada um destes pontos que o Senhor condena aqui na igreja de Laodiceia, e veja como o Senhor vai mostrar estes pontos lá em Colossenses, porque ele diz que de Cristo vos revestistes, revestidos de Cristo, revestidos deste novo homem. Está aqui, Laodiceia, que leu essa carta, ela esqueceu que ela deveria estar vestida de Cristo, e agora ela se encontrava descoberta, estava nua, sua nudez estava exposta. Por quê? Por que o Senhor diz que Laodiceia estava exposta à vergonha por causa da sua nudez? Porque ela não estava revestida do novo homem. Olhe bem aqui, irmãos, só um pequeno exemplo. Colossenses capítulo 3. Versículo 10 diz: e vos revestistes do novo homem, conforme a imagem do que criou. Então você vê, o que eles leram quando receberam a carta? A igreja de Colossenses.
Quando os irmãos em Colossos levaram para os irmãos de Laodiceia, aí eles leram isso, o que eles entenderam? Eles entenderam que as vestes deles era Cristo, era esse novo homem. Eles deveriam estar completos, vestidos de Cristo, porém agora não estavam. O que significava, espiritualmente falando, segundo a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, a nudez de Laodiceia? É que eles perderam o revestimento de Cristo. Oh, irmãos, vamos parar aqui por alguns minutos. O quanto que talvez você tem perdido desse revestimento de Cristo. Qual tem sido a sua vestidura? Qual tem sido as suas vestes? Esta igreja, se você olhar a igreja de Laodiceia, observe quais são as suas vestes. Veja o que o Senhor diz a esta igreja. Porque dizes, estou rico, e estou enriquecido. Olhe bem, eu não sinto falta de nada. Como que uma igreja tão pobre espiritualmente, tão miserável espiritualmente, uma igreja que estava experimentando a vergonha por causa da sua nudez, tem a arrogância de dizer, eu não preciso de nada. Por que ela chega a esse estado de dizer, eu não preciso de nada? Ela se perdeu no essencial. Todas as vezes que nós nos perdemos no essencial, nós nos contentamos com poucas coisas, com quinquilharia, até com lixo. E o que é o essencial? Cristo. Quando nós perdemos as vestiduras de Cristo, o nosso coração petrificado e arrogante começa a se contentar com qualquer coisa. E aí buscamos satisfação, buscamos proteção, segurança, buscamos prazer em tudo aquilo que é do mundo. Aí o mundo começa a encher o nosso coração, mas nós não conseguimos ver a nossa pobreza. Irmãos, eu peço a vocês aqui no nome de Jesus, orem a Deus, que o Espírito Santo possa mostrar o grau da nossa pobreza, o grau da nossa miséria, o grau da nossa nudez, para que possamos arrepender e receber um revestimento de Cristo em nossas vidas. Porque esta é a nossa condição. Vou mostrar um outro ponto, depois vocês sigam estudando. Essa igreja que diz, sou rico. E o Senhor diz para ela, aconselho que de mim compres ouro refinado para que sejas rico. Então o que é o ouro? É a natureza, a glória e o caráter de Deus. Ouro fala da natureza, da glória e do caráter de Deus. Então a igreja perde isso. A igreja perde esse revestimento da natureza, da glória e do caráter de Deus. Deixe-me dar um exemplo para vocês, por favor. Eu tenho falado isso ultimamente, posso parecer até repetitivo demais. Peço aos irmãos que tenham paciência comigo. Em Êxodo capítulo 26, quando fala sobre as tábuas da edificação do tabernáculo. As tábuas da edificação do tabernáculo, nós temos estudado sobre isso. Então eram tábuas de madeira de acácia, essas tábuas eram tiradas, serradas, cortadas, alinhadas, lixadas, preparadas, na medida exata que Deus havia reivindicado. Aí depois, essas tábuas, elas eram revestidas de ouro. Por dentro, tábuas de madeira de acácia. Por fora, revestidas de ouro. E ali elas eram colocadas verticalmente para compor toda as partes externas, ou toda a parte do tabernáculo, toda a estrutura do tabernáculo. Que lindo isso, irmãos, porque essas tábuas falam de nós. É claro que em tudo no tabernáculo nós vemos a preeminência de Cristo, a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. E também vemos a nós, porque aqui está a obra de Cristo. Nós somos a obra de Cristo. Então podemos dizer também que essas tábuas falam de nós, que um dia fomos arrancadas do estado onde nós estávamos. O Senhor foi lá e nos cortou
veio a cruz, a lâmina da cruz, e nos cortou. Aí depois o Senhor nos levou pelo caminho da cruz. Aí vem o trabalho do Senhor, cortando, lixando, não é verdade? Aí depois vem a cobertura do ouro. Mas ainda somos tábuas, mas fomos revestidos do Senhor. Olha aqui, irmãos. Olha o que o Senhor diz aqui. Aconselho que compres, adquira ouro refinado pelo fogo, pelo trabalho da cruz. Porque nós somos tábuas, que um dia vivíamos a nossa realidade. Porém o Senhor nos arrancou da nossa realidade do mundo. Aí sabe o que vai dizer Paulo aos Colossenses? Diz assim: e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do reino de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então como que eu sei isso? Por causa do ouro refinado pelo fogo. Porque agora Deus colocou em mim e em você a natureza dele. Você diz: compra de mim ouro refinado, tem a minha natureza. Eu quero que você experimente a minha glória. Jesus disse isso: Pai, eu quero que esses que tu me destes, eles vejam a glória que tu me destes. Está vendo que caráter, glória? Irmãos, não dá para parar. Se você ficar pensando nisso, você vai subindo degraus. A revelação se amplia. Para que vejam minha glória, para que onde eu estou, estejam eles comigo. Onde é que Cristo está? João 1,18, no seio do Pai, na intimidade. Essa é a glória. Então o que quer dizer, irmãos? Neste aspecto de João 17, onde o Senhor fala disto, aí a partir do versículo 21, para que vejam minha glória. A palavra ver aqui é o sentido de contemplação, absorver pela contemplação, sentir pela contemplação, participar pela contemplação. É o que Ele quer. Ele não quer que você seja um espectador, Ele quer que você contemple, mas participe. Ele quer que você veja, mas sinta. Percebe? Percebe, irmãos? Então deixe-me dizer isso para vocês. Olha aqui o que o Senhor está falando, irmãos, sobre Laodiceia. Tem que colocar Laodiceia e Colossenses juntos para nós estudarmos. O Senhor quer nos revestir dele, da sua glória, da sua natureza. E vestes brancas, para que te cubras, e não fique descoberta a vergonha da tua nudez. Que conselho que o Senhor está dando, irmãos? O Senhor não quer que nós sejamos uma vergonha, o Senhor não quer que nós sejamos expostos. Irmãos, o Senhor não tem prazer na nossa apostasia, o Senhor não tem prazer na nossa frieza, o Senhor não tem prazer na nossa indiferença, o Senhor não tem prazer, irmãos. O prazer do Senhor é que nós estejamos cobertos, revestidos da sua vida. Aí ele diz: eu repreendo e corrijo a todos que amo. O Senhor está dizendo para a igreja de Laodiceia: vocês são Laodiceia, vocês estão aí, vocês são uma vergonha, vocês são pobres, desgraçados, miseráveis, mas eu vos amo. Eu vos amo. Falo como falo porque vos amo. O Senhor está dizendo isto. Aí ele diz mais ainda, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Então o Senhor está aqui, irmãos, batendo na porta. E é interessante que Ele está batendo na porta da sua casa. Aí lembra agora a casa da irmã Ninfa? Agora consegue lembrar? A igreja se reunia, o Senhor está batendo naquela porta da casa da irmã Ninfa, onde a igreja se reunia. Você pode dizer: mas não é, irmão. Você pode pensar o que você quiser. Eu estou pensando segundo o que eu leio aqui. Também não sou dogmático. Estou dizendo que é exatamente isso. Eu só estou apenas usando o quadro bíblico. Porque nós acabamos de ler a casa da irmã Ninfa, onde a igreja reunia. Agora você consegue ver a casa. O Senhor está batendo naquela porta.
Cadê os irmãos que liam Colossenses? Cadê os irmãos que haviam recebido a carta aos Colossenses? Onde que eles estão? Mergulhados na apostasia, da luxúria, da arrogância, da soberba. Aqueles irmãos que outrora reuniam para ler a palavra. Para ler a palavra. Onde que eles estão? Eles estão aqui, nessa carta. Eles estão dizendo, não precisamos de mais nada. Como é possível, irmãos, você ler Colossenses e dizer, eu não preciso de mais nada? Como é possível você ler essa carta que Paulo escreveu aos Colossenses, chegar à conclusão de dizer, eu não preciso de mais nada? Essa carta não conclui com isso, irmãos. Se você lê Colossenses, e Colossenses entra em você, você vai dizer, eu preciso de Cristo. Eu preciso ser revestido de Cristo. É impossível, irmão, se essa carta nos lê, se essa carta entrar, se esse glorioso fundamento do supremo, eterno propósito de Deus em Cristo nos for revelado, você vai dizer, eu não preciso de mais nada. Não é isso que Colossenses diz. Não é isso, irmãos. Colossenses vai dizer para nós, buscai as coisas lá do alto, não as que estão aqui na terra. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Vamos encerrar, irmãos, vendo aqui Colossenses 3. Se pois, versículo 1, se pois fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto. O Senhor está dizendo para eles buscar, mas eles não buscaram. Então o Senhor diz agora, tem que pagar um preço. Compre ouro. Irmãos, coloque a palavra comprar e buscar. Se eu disser para você, por favor, busque um pacote de feijão ali, você vai ficar feliz. É buscar um pacote de feijão. Eu vou falar para você, vai comprar um pacote de feijão. Você vai ficar triste, porque é caro. Percebe, irmãos, a diferença aqui de buscar e comprar? Se eu disser para você, busque ali um pacote de arroz, você vai pensar em valor, em preço? Vai ser difícil para você? Mas se eu disser, vai comprar um pacote de arroz, você talvez diga para mim, onde está o dinheiro? Quanto custa? Há uma grande diferença. E olha o que o Senhor diz: buscai as coisas do alto. Quando você perde as coisas do alto, o preço fica muito caro. Compre-os ouro. Comprar ouro é fácil, irmãos. O Senhor está dizendo aqui, olha, eu tenho um caminho aberto entre os céus e a terra na minha igreja em Laodiceia. Quando os laodicenses leram isso, irmãos, deixe-me te pedir, irmãos, por alguns segundos aqui, vamos ser aquela igreja de Laodiceia lendo Colossenses, no tempo de glória, no auge da nossa espiritualidade ali. Então vamos nos transportar para aquele tempo. Nós, a igreja de Laodicenses, na casa da irmã Ninfa. Então a irmã Ninfa está aqui, nós estamos na casa dela. Agora nós recebemos essa carta de Paulo, genuína. Aí todos nós lendo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O que nós diríamos uns para os outros? Oh, irmãos, o Senhor está mandando a gente buscar o caminho dos céus para a terra está aberto. Vamos apropriar, é nosso. As riquezas de Cristo são nossas. As glórias de Cristo nós podemos participar. Irmãos, quanto júbilo deve ter ocorrido naquele momento que eles leram essas cartas, ou essas palavras. Agora pense o pesar quando o Senhor diz assim: compre-se, pague o preço para vocês terem agora o ouro refinado. O Senhor está dizendo, vocês perderam, vocês não buscaram, vocês não apropriaram. Agora tem um preço a pagar se vocês querem o meu caráter em vocês. Se vocês querem participar da minha glória,
Aí, versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas da terra. Eles não tinham tempo de pensar, eles diziam: precisamos de nada. Porque o coração deles estava na terra e não no alto. Nossos pés estão na terra, mas o nosso pensar tem que estar no alto. Porém, eles não pensavam no alto. Sabe o que eles pensavam? É o que eles diziam: rico sou e de nada tenho falta. Por que eles falaram isso? Porque deixaram de pensar nas coisas do alto. Eles perderam a contemplação do trono, eles perderam a contemplação do alto, das verdades celestiais. Aí diz: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nós precisamos capturar a força completa desses textos, irmãos. Porque essas coisas foram perdidas em Laodiceia. E poderíamos continuar lendo muitas coisas. Agora você entende a importância de ler Colossenses, uma carta à igreja de Laodiceia. Que a misericórdia do Senhor inunde este lugar, inunde a minha vida, a tua vida. Porque nós precisamos, irmãos. Nós precisamos. Eu preciso. Se o Senhor permitir, nós vamos continuar vendo mais algumas coisas aqui. E a palavra do Senhor é: prepara-te para vires ao meu encontro. Esta é a palavra. Este é o tema desta palavra. Prepara-te para vires ao meu encontro. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Senhor, nós só podemos sair deste lugar e terminar essa oração porque nós confiamos no teu amor e na tua misericórdia para conosco. Nos ajuda, Senhor, a ver a nossa própria realidade, a nossa própria condição. Por favor, Senhor, nós oramos a Ti, ajuda-nos. Ajuda-nos. Oh Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nos ajuda. Continue falando à Tua igreja, Senhor. Continue falando ao Teu povo. Vem como leão e ruge no nosso coração nesta hora a Tua voz. Nós te pedimos, querido Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.